feriado. Você sabe de que pelo menos é feriado? Né? Porque normalmente as pessoas gostam do feriado, querem feriado, mas pouco importam por que aquele dia é feriado ou refletem por que o feriado é importante, né? Na realidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte é feriado. 3 de outubro comemora-se então os mártires de Cunhaú e Uruaçu. O que é um mártir? Basicamente, o mártir é alguém que morreu pela fé, pela manutenção, pela salvação, pelos discursos da sua fé. No caso, a fé católica. Tradicionalmente se entende que os mártires foram mortos pelas populações indígenas tapuias, as populações indígenas do interior do que hoje nós chamamos de Rio Grande do Norte, aliados dos holandeses que no século XVII estiveram por aqui, dominando o território. E aí essas populações morrem de maneira bárbara, de maneira selvagem, os colonos são exterminados no nosso litoral e vão estar diretamente vinculados àquela ideia da salvação da alma, da resistência contra o protestante holandês, ou a resistência contra o índio bárbaro selvagem. A descrição da carta de Uruaçu, se vocês depois quiserem dar uma procuradazinha, é a mais horrenda que pode existir. Filme de terror de Hollywood fica longe da carta de Uruaçu, dos estupros, da violência, da maneira, né, que as populações indígenas, que os índios tapuia, os índios janduís, e os holandeses, eles fizeram aqui, os soldados holandeses fizeram, liderados por um judeu chamado Jacó Rabi. Pare para pensar um pouquinho. Você tem índio tapuia, você tem judeu, você tem protestante e você tem católico. Veja que contexto de colonização é esse que a gente tem. Mas eu estou conversando com você sobre isso só para que você tenha ideia sobre o que vai ser a própria invasão holandesa. Esse é que é o objetivo do nosso vídeo, é o objetivo dessa conversa que eu estou tendo com você agora, tá? A invasão holandesa se deu no contexto da União das Coroas Ibéricas. Portugal teve um rei, chamado Dom Sebastião, que acabou morrendo em uma batalha no norte da África. Até hoje os portugueses estão esperando Dom Sebastião. Aqui no Brasil deu até uns movimentos aí chamados de sebastianistas, aquela ideia de um salvador. Lá por exemplo, na Guerra do Contestado, nós temos esse conceito da ressignificação sebastianista. Mas a invasão holandesa se deu durante a União Ibérica, tá? A Espanha era inimiga da Holanda. A Espanha proíbe que o Brasil comercialize o açúcar com a Holanda e a Holanda, então, funda uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Uma empresa de capital misto, uma das mais importantes e poderosas empresas, né, instituições comerciais do mundo. É essa empresa que invade o Brasil. Mas peraí. O que é que danado, o que diabo o Brasil tem a ver com a Holanda tem a ver com Portugal? É simples. No início do processo colonial, Portugal, ou melhor, os senhores de engenho, pedem dinheiro emprestado a bancos holandeses a um juros bem pequenininho, mas, em troca, os senhores de engenho venderiam toda a sua produção açucareira para essas corporações, esses bancos, essas instituições holandesas. E elas é que iriam fazer a distribuição e branqueamento, refino desse açúcar na Europa inteira, tá? A maior parte do lucro não ficava com os senhores de engenho, nem ficava com Portugal, ficava com essas instituições. Então, quem vai, basicamente, financiar a economia açucareira no Brasil são essas instituições financeiras holandesas. A Espanha era, na realidade, que dominava a Holanda durante um bom tempo. O imperador espanhol era imperador do Sacro Império Romano-Germânico e a Holanda fazia parte dele. Quando a Holanda, então, começa a querer se separar do Sacro Império, a Espanha declara guerra à Holanda e essa guerra leva décadas. Uma das formas que a Espanha encontrou de bloquear essa libertação, essa saída da Holanda, foi basicamente a questão da proibição que o Brasil não comercializaria seu açúcar com a Holanda. A Holanda, então, muito bem, cria a Companhia das Índias Ocidentais e ela vai e invade o Brasil. São duas tentativas de invasão, ou melhor, são duas invasões.
Uma em 1624, outra em 1630. Em 1624, invade a Bahia. Depois de um ano, eles são expulsos. Em 1630, eles invadem Pernambuco, se consolidam ali, derrotando uma resistência chamada de Arraial do Bom Jesus, que seria um arraial. Seria uma cidade, uma vila bem precarizada entre Olinda e Recife. Tá? Um local que os colonos com índios do litoral estavam se defendendo contra a invasão holandesa. Nessa época, os colonos tinham um medo muito grande pelo fato dos holandeses serem protestantes, deles matarem os católicos, deles imporem o protestantismo aos católicos. Então havia um medo muito grande disso. Na Europa, o pau cantava toda hora, protestante matava católico, católico matava protestante. Só que aqui no Brasil, as coisas não podiam ser necessariamente dessa maneira, até porque a maior parte da população colonial ela era evidentemente católica, né? Não era assim de uma hora para outra que os holandeses chegariam. Eles não conseguiriam nem dominar essas regiões, mas o objetivo da invasão holandesa era exatamente a região açucareira, principalmente Pernambuco. Mas houve desdobramentos no Maranhão, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia. Só um cuidado, né? Você sabe que esses estados que eu estou dizendo agora nem eram estados, nem existiam nessas configurações geográficas que existem hoje. Fique atento a isso. Eu estou me referindo a hoje, mas antigamente isso não existia lá não, tá certo? Então é só para ligar nisso. Então a invasão holandesa foi feita pela Holanda. Só que, na realidade, o instrumento utilizado foi a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa de capital misto. Outra coisa, capital misto porque tem capital privado e capital do Estado holandês, mas também tem italiano, inglês, francês, só para você ter uma ideia. Quando os holandeses consolidam o domínio deles, derrotando o Arraial do Bom Jesus, vem para cá um cara chamado de João Maurício de Nassau-Siegen. Ele era protestante desde os avós. Holandês, batavo. Sabe por que o holandês pode ser chamado de Flamengo ou de Batavo? Porque a Holanda é um país formado com 7 reinos. Dos 7 reinos que formaram a Holanda, os 2 principais eram o reino da Batávia e o reino de Flandres, muito famoso durante a Idade Média. Ele foi um dos motivos da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Mas muito bem, vem para aqui um cara, um batavo, um flamengo, um holandês, chamado de João Maurício de Nassau-Siegen. E esse cara tomou uma série de medidas em Pernambuco, que era o centro do poder econômico e político do Brasil. Não era Salvador não, viu? Não era a capital do governo geral. Quem mandava no Brasil eram os senhores de engenho, e a maior parte deles estava em Pernambuco, sendo inclusive a capitania mais povoada naquele momento. É aí, então, tá, que João Maurício de Nassau-Siegen, ele estabelece uma série de realizações como empréstimos aos senhores de engenho, perdão das dívidas anteriores, liberdade religiosa para os católicos. É nesse período que vem uma série de judeus para o Brasil. Tanto é que há algum tempo aqui se descobriu que a primeira sinagoga das Américas está lá em Recife, em Pernambuco. Exatamente por a presença maciça de judeus nesse momento, trazidos das perseguições europeias e pela ideia de liberdade religiosa que eles encontraram aqui no Brasil. Mas uma das coisas mais importantes que Maurício de Nassau fez no Brasil foi trazer a missão artística holandesa, uma série de cientistas, pintores, desenhistas, entre eles Eekhout. As obras de Eekhout hoje, ele serve como estudo iconográfico sobre a fauna, a flora, sobre os índios, sobre o colono, sobre a arquitetura dos engenhos, inclusive até a maneira de se fazer o açúcar. Esses registros são formas de analisar a imagem e estão espalhados por vários museus. Algumas delas estão na própria Holanda, outras estão na Polônia e algumas estão no Museu do Louvre, em Paris. Só que Maurício de Nassau, ele começou a se desentender com a Companhia das Índias Ocidentais, principalmente porque ele não queria fazer o que a companhia havia solicitado, uma mudança na ação colonial da Companhia das Índias Ocidentais devido à Guerra dos 30 Anos. A companhia queria que Nassau proibisse o culto católico, que Nassau cobrasse os impostos atrasados e começasse a tomar as terras dos senhores de engenho endividado. Como ele se negou,
Então, houve uma demissão, ele vai embora do Brasil, literalmente ele é demitido, e vem uma junta de governadores, né, uma junta de 3 governadores mandados pela Companhia das Índias Ocidentais. E quando esses caras chegam aqui, o que acaba acontecendo é uma rebelião chamada de Insurreição Pernambucana. Tá? A Insurreição Pernambucana é um movimento de expulsão dos holandeses de Pernambuco. É um movimento altamente violento, um movimento elitista que acontece em Pernambuco expulsando os holandeses. Cuidado com aqueles discursos que nós temos sobre a insurreição pernambucana, tá certo? Dizendo que é um movimento nativista, dizendo que é o primeiro movimento que pensa o Brasil como um país, que ele agrega brancos, negros, os senhores de engenho, naquela harmonia perfeita das raças brasileiras. Tudo isso é conversa. São discursos ideológicos estabelecidos em momentos históricos brasileiros para nos convencer da ideia de nação, da ideia de antiguidade desse Estado Nacional, do desejo desse Estado Nacional existir. Entenda, não era Brasil. Nós éramos, nesse momento, um território que era de Portugal, estava sob domínio administrativo espanhol e tinha sido invadido pela Holanda. Aqueles indivíduos que estavam aqui lutavam por interesses privados, particulares, que era o não pagamento dos impostos, o fim das liberdades religiosas, o medo de perderem os engenhos. Claro, no século XIX, você tem uma série de pintores que são contratados pelo Império para pintarem, por exemplo, a Batalha dos Guararapes, que é exatamente o ápice da insurreição pernambucana. Fique atento, a história ela é um discurso, ela é ficcional, no sentido de que nós estamos narrando, no sentido de convencer alguém de alguma coisa. Então fique atento a essas questões, sempre questione, sempre pergunte, sempre pense. A insurreição pernambucana expulsa os holandeses de Pernambuco. Em consequência, eles vão abandonar o resto das regiões coloniais açucareiras, entre elas o Rio Grande do Norte. É nesse momento que nós temos toda a ideia dos massacres. Jacó Rabi era um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, um judeu de descendência do que seria hoje a Alemanha. Ele era um líder dessas populações janduís e ele tinha uma série de soldados que estavam a serviço deles. Tá? A autoridade holandesa estava no Forte dos Reis Magos, chamado pelos holandeses de Castelo Kelly, quando veio a ideia da retirada dos holandeses, porque eles tinham sido derrotados em Pernambuco. É aí que Jacó Rabi se alia aos índios, comandando os soldados, e faz uma destruição sistemática de todo o litoral colonial do Rio Grande nesse momento. Destruindo, matando, incendiando, aniquilando o que se tinha. Tanto é que depois, Jacó Rabi chega a matar a própria noiva do capitão do Forte dos Reis Magos, que morava em um desses povoamentos, um desses povoados aí. Tá? Jacó Rabi acaba sendo morto por uma força-tarefa holandesa antes da retirada final. Um outro elemento importante para lembrar é que os índios que apoiaram Jacó Rabi eram inimigos dos índios tupi, dos índios potiguares do litoral, e também inimigos dos próprios colonos. Eles vão voltar para o interior, tá? O domínio no Rio Grande, por exemplo, só foi possível porque os holandeses se aliaram a esses índios no interior, tá? Os índios janduís, que era o nome do chefe indígena deles naquele momento. Mas eles são do tronco G, do tronco Trarairiú, tá? Bem diferente dos índios tupi do litoral. E aí, esses índios voltam armados, organizados, e é isso que, no futuro, um pouco mais na frente ali, vai gerar a chamada Guerra dos Bárbaros, que pode ser tema lá para outro vídeo da gente. Tranquilo? Alguma coisa a mais? Não? Qualquer coisa? Tô aqui, enriquecendo com você. Eu tenho que fazer raiva a alguém, né? Não tem aquela história que o povo diz que se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, franceses ou ingleses, tudo estaria melhor? Que conversa é essa? Veja lá qual é a situação da Jamaica, do Suriname, da Guiana.
Os holandeses não foram eles que efetivamente colonizaram o Brasil. Foi Maurício de Nassau. Todas essas questões de melhorias em Recife, de criação disso, criação daquilo, como os holandeses foram legais e importantes, a própria ideia que Recife dá em se autoafirmar a partir de Nassau e do domínio holandês, está diretamente vinculado a um elemento comum ideológico. Se ligue nisso. Não são os holandeses necessariamente, mas sim Nassau. Ele que é o elemento diferencial nesse momento. É a administração nassoviana que criou esses elementos. Deixe de colocar a culpa dos nossos problemas naquilo que aconteceu há 100, 200 ou 300 anos. Se o Brasil é alguma coisa que alguém não gosta agora, é porque as pessoas que estão aqui agora deixam que isso aconteça. Você é responsável, os outros são responsáveis, não os holandeses, não os franceses ou ingleses, nem tampouco os portugueses. Se o Brasil é corrupto, se o Brasil não se desenvolve, se o Brasil seja lá for aquilo que o povo reclama que ele é porque o próprio brasileiro deixa que isso venha a acontecer. Fui!